Galera, eu sou o André. Eu sou a Natália e esse é o canal Por Aí. Fala galera, bem-vindo ao Por Aí. Hoje a gente vai dar algumas dicas sobre os Lençóis Maranhenses, né? Como chegar, como você se deslocar até lá, como se hospedar, enfim, algumas dicas para você que está aí procurando e querendo conhecer esse lugar que é tão bonito e a gente teve a oportunidade de conhecer recentemente. O primeiro ponto que a gente quer colocar aqui é o deslocamento, que é o ponto de partida, né? Como chegar nos Lençóis Maranhenses de fato. E não é em Lençóis Maranhenses, na verdade, você vai chegar numa base de apoio, né? Numa cidade. Lençóis Maranhenses é um parque gigante. É um parque gigante com várias lagoas. Lagoa Bonita é uma das lagoas que tem nos Lençóis Maranhenses. E a cidade mais próxima desse parque é Barreirinhas. Barreirinhas é o lugar onde você vai se hospedar. Em Barreirinhas você vai encontrar a melhor infraestrutura para você poder aproveitar os parques, inclusive é a cidade mais próxima do Parque dos Lençóis Maranhenses. Então lá você vai encontrar uma variedade maior de hotéis, pousadas, restaurantes. A infraestrutura da cidade é muito melhor do que as outras, que são Atins e Santo Amaro, que também são bases muito boas, mas se você procura um pouco mais de descanso, mais tranquilidade, talvez Santo Amaro e Atins sejam a base ideal para você. Mas se você procura uma infraestrutura melhor, poder aproveitar restaurantes à noite, hotéis com mais infraestrutura, Barreirinhas é o local ideal. E é o local mais procurado também, né? É o local onde tem muita gente. É só turista a cidade. É verdade. Então, se você está indo de avião, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de São Luís. E de lá você vai fazer o seu deslocamento até Barreirinhas. E para você chegar lá tem vários meios. O meio que a gente utilizou foi um carro alugado, né? Porque a gente estava fazendo um outro passeio pelo Maranhão e a gente já estava com o carro alugado e continuou. Mas você tem a opção de ônibus, tem a opção de transfer e tem a opção de carro alugado, que a gente menos indica, porque lá a gente praticamente não utilizou o carro para nada, é tudo muito próximo e a gente passava o dia todo fazendo os passeios, então o carro ficou literalmente parado na frente da pousada, a gente não utilizou. No caso, acho que é o mais favorável é o transfer. A gente chegou inclusive no aeroporto de São Luís e a gente viu várias vans paradas na frente do aeroporto, já buscando as pessoas que estavam indo para Barreirinhas. Tinha o nome da cidade, né, na van, assim, então a gente viu que esse transporte funciona muito bem. A van é uma van compartilhada, né? Então, quantas pessoas cabem numa van? Eu não sei. Eu também não sei. Mas eu acredito que vai todo mundo sentadinho ali, você coloca suas malas ali, bonitinho e tal. E aí tem os horários. Essa van demora 4 horas para chegar em Barreirinhas. De São Luís para Barreirinhas são 250 quilômetros. Se você for de carro, você vai gastar umas 3 horas e meia, 4 horas, por aí, né? Nessa van, no período que a gente pesquisou, que foi agora em setembro, setembro, finalzinho de agosto, né? Agosto e setembro. Nesse período a gente deu uma olhadinha nos preços e estava custando cada trecho por volta de R$100. Algumas cobravam 90, outras 120, mas a média aí é de R$100 por trecho. Então você ir e voltar, sair de São Luís e ir para Barreirinhas, de Barreirinhas voltar para São Luís seria R$100 cada trecho, totalizando R$200 por pessoa. E essa van é legal porque eles já te deixam na sua pousada. Então, você fala o nome da sua pousada, você vai sair do aeroporto de São Luís e o pessoal já vai deixando todo mundo de frente às suas pousadas. E para quem é mais aventureiro, tá com mais tempo, a gente descobriu também, chegando lá, fazendo um passeio com um casal, né, que eles falaram que foram de ônibus, saíram de ônibus de São Luís e foram para Barreirinhas. E a gente deu uma pesquisada aqui, tá custando cada trecho por volta de R$60, R$70. Então, para você que é aventureiro, tá com tempo, não tem criança, então, e quiser, né, economizar também, que é sempre bom, pode utilizar esse transporte que eles utilizaram para chegar e disseram que foi super tranquilo. Demora 5 horas. Né? Isso, o ponto é esse, porque demora aí mais um tempo, né, leva até 5 horas, podendo durar um pouquinho mais. E uma coisa legal de vocês programar é a chegada do seu voo em São Luís
e a saída do seu voo em São Luís. Porque se você chegar em São Luís de manhã, aí legal, porque você pega o transfer e quando for, sei lá, 2 horas da tarde, você já está em Barreirinha e já pode fazer check-in no seu hotel, enfim, aproveitar e talvez até dá tempo de fazer algum passeio ainda pela tarde, né? Tipo o passeio de Lagoa Bonita, que é um passeio que normalmente as pessoas fazem à tarde. E para voltar, é legal que o seu voo em São Luís seja de tarde, porque de manhã você vai sair de Barreirinha, vai andar essas 4 horas e vai chegar lá em torno de 2 horas, lá no aeroporto de São Luís. Agora, no lance do ônibus, eu ouvi falar que tem vários horários, hein? Sim. Tem de manhã, tem de tarde, tem de noite. Então, se o seu voo em São Luís for 8 da manhã, de repente você pega um ônibus à noite lá em Barreiras. É bom pesquisar. E uma observação importante que a gente só descobriu lá, por coincidência, é o melhor local para você se hospedar em Barreirinhas. Quando a gente estava pesquisando a nossa viagem, a gente via que o centro era a Avenida Beira Rio, que é uma avenida que de fato fica na beira do Rio Preguiças, né? Então os hotéis ali, as pousadas ficam, você tem a vista bem bonita do Rio Preguiças. A gente até cogitou alugar uma pousada ali, mas a gente não conseguiu. Foi só por isso que a gente não ficou lá. Então a gente ficou numa rua atrás, com o nome, a gente até anotou aqui, Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, que é uma avenida que fica de fato atrás da Avenida Beira Rio e que é o centro mesmo. Então a gente percebeu que ali tem a maior movimentação e a maior concentração de lojas de banho, de restaurantes, de farmácia, tudo nessa avenida. É o que a gente percebeu, que a Avenida Beira Rio, quando tá no início do dia ali, antes do almoço, ela é bem parada. Ali fica a maior concentração de restaurante, então fica parado mesmo. E a rua, a avenida onde a gente estava hospedado, é onde está toda a movimentação. Então se você esquecer uma roupa de banho, ou precisa comprar um chapéu, um protetor solar, um sabonete, seja o que for, tudo a gente encontra nessa avenida. E depois, no final do dia, também na Avenida Beira Rio, depois que termina ali o horário que tá todo mundo indo jantar, a gente percebeu também que diminui o fluxo de gente, então fica meio que bem parado. Não que seja perigoso, a gente não ouviu nenhum tipo de relato sobre isso, mas é que fica muito parado, né? Se você é turista, quer conhecer um pouco, quer ver o movimento, lá não é muito essa opção. A gente ficou na Pousada Lins, então essa pousada, cara, era 1 minuto para você chegar nessa Beira Rio, é Beira Rio? Avenida Beira Rio. Avenida Beira Rio. A melhor época para visitar os Lençóis Maranhenses é entre o período de maio até setembro. A gente teve essa dúvida, pesquisou bastante antes de ir, porque como qualquer outro lugar no Brasil, tem o período da chuva e tem o período da seca. Então, a gente quer um período onde as lagoas estejam cheias, né? Pra gente aproveitar aquela água que é maravilhosa, que é tão conhecida. Então é bom pesquisar e aqui fica essa dica para vocês. O melhor período é entre maio a setembro. A gente foi no período, no iniciozinho de setembro, agora, e a gente já viu que as lagoas já estão diminuindo ali, porque vai entrar agora o período da seca, que vai ali até mais ou menos dezembro. Dezembro, janeiro, depois vem o período... Seca tudo, né? Seca tudo, você realmente, a grande maioria das lagoas, grande maioria não. Tudo, basicamente tudo seca, nem tem passeio de lagoa, não tem... Isso. Nem compensa. Então, assim, é bom ficar atento a esse período para você pesquisar e conseguir aproveitar de fato as lagoas. Tem um período de chuva, a gente conversou com os guias que estavam fazendo os passeios com a gente, e eles explicaram que mesmo no período de chuvas nos Lençóis, chove num período e logo depois a chuva cessa e aí você consegue fazer o seu passeio. Não é aquela chuva que, pelo menos aqui em Brasília, tem uma época que você chove o dia todo, não para, né? Lá não, lá é diferente. Então pode chover de manhãzinha ali, para no meio-dia, já tem um solzão, você pode aproveitar os passeios. E mesmo assim ele deu uma dica pra gente ir em maio. Janeiro é chuva, acho que janeiro, fevereiro, março, abril é muita chuva, porque as lagoas são da chuva, né? Isso. Então chove. Aí quando em maio você ainda corre o risco de ter uma chuvinha, mas é uma coisa bem fraquinha, como você falou, né? Ele falou até que às vezes tá chovendo de manhã e quando dá tipo 9h30 já para a chuva, as pessoas
se arrancam pro passeio. Já podem aproveitar. Aí de maio você pode ir até setembro. A gente foi em setembro, a gente chegou dia 1º de setembro lá. Você pega várias lagoas, né? Mas a maioria já tá seca, assim. Eu acho que é mais legal ir um pouquinho antes de setembro. Um pouquinho antes é mais legal. E aproveitando essa fala do André, a água dos Lençóis Maranhenses é doce, é formada pela chuva. Muita gente tem essa dúvida se é água salgada, como é que é. A água é doce, gente, bem tranquila, não é fria, não é quente, ela na temperatura ideal para você aproveitar. E as lagoas, nesse período entre a chuva, entre a seca, elas acabam ficando que umas mais profundas, outras mais rasas. A gente aproveitou nesse período que a gente foi ambas, né? A gente pegou algumas que eram mais fundas e outras que eram bem rasinhas. Então, para quem não sabe nadar, para quem sabe nadar, tem de todo jeito. E não tem maré, né? Não tem aquele perigo de mar, né? Isso, exatamente. Então, é mais tranquilo. Você sente só o vento ali e aí você vai na lagoa que você achar melhor, que você conseguir. A lagoa que é muito funda, ela tem também a parte rasa ali que você pode ficar tranquilamente. Ou seja, qualquer lagoa, se você não sabe nadar, você pode tomar banho. Você pode, enfim, tirar sua foto. Sobre os passeios, para você entrar no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, você precisa de uma agência de turismo. Você não consegue entrar só. Para você fazer os passeios, tudo isso lá dentro do parque, você precisa necessariamente de uma agência de turismo. Até porque é longe, galera. Você tá em Barreirinhas, geralmente só tem carro da Toyota 4x4 e é muito longe. Tipo, se demora cerca de, no mínimo, 1 hora para você chegar no primeiro, né? Porque como são várias lagoas, então todos esses passeios são bem distantes de Barreirinha, tá? Apesar de Barreirinha ser o local mais próximo, você não é uma coisa que você consegue simplesmente pegar um carro e ir. Primeiro que você não vai conseguir chegar lá, porque tem muita areia e você precisa ter um carro 4x4 e ter a manha para dirigir na areia. Tem isso. E outra coisa é que eu acho que você não pode. Tem que ser alguém autorizado mesmo. Então, por isso que precisa ser empresas. Exatamente. E aí, você lá pode aproveitar todo tipo de passeio, né? São vários passeios. As agências praticamente todas oferecem os mesmos passeios, né? O que vai diferenciar mesmo é o que aquela agência pode te proporcionar. E aqui vai mais uma dica. Pesquise a agência que você quer ir, que você vai fazer o seu passeio. Porque é ela que vai te levar no local, ela que vai te oferecer o serviço. Então, é muito bom dar uma olhadinha nas avaliações que essa empresa tem. Antes da gente chegar, a gente já tinha fechado com uma agência, tinha dado uma entrada, agendado ali um pré-pagamento, né? E nesse dia que a gente chegou, a gente achou que não iria dar tempo de fazer nada, porque, como a gente falou, a gente estava no meio do Maranhão lá. A gente chegou 12h30 lá em Barreirinha e aí a gente começou a jogar no Google lá umas empresas e foi ligando, ó, tem vaga para tantas pessoas. A primeira que falou tem vaga, a gente fechou, vamos nela. A experiência, é porque falar que a experiência foi ruim. A experiência da agência, né? A experiência da agência foi ruim, assim. Não é nem da agência, cara, é porque muita coisa é terceirizado lá. Então, assim, o atendimento da agência foi top, foi legal. Só que eles sempre fecham passeio. Então, às vezes, o carro deles não dá para ir, eles já tem um parceiro e já manda. Enfim, é tudo... Que foi o nosso caso, né? Foi o nosso caso. A gente fechou com uma agência, mas ele acabou terceirizando um veículo, né? E esse veículo era ruim. O banco era meio duro, assim, era meio desconfortável. E a gente tá falando isso porque no dia seguinte a gente fez outro passeio com a agência mesmo, que a gente já tinha contratado, e foi legal. Foi tipo, muito legal mesmo, assim, banco confortável, parece que não sei, motorista. Os guias também, né? Os guias foram super atenciosos com a gente durante todo o percurso, coisa que a gente sentiu falta no primeiro dia. Então, por isso a gente deixa essa dica aqui, se você vai para os Lençóis, vai aproveitar os passeios, pesquise a sua agência com cuidado, dá uma olhada no Instagram dele, nas avaliações do Google, que no final das contas faz toda a diferença para você que quer aproveitar com tranquilidade, né? Quer chegar lá, quer descansar, quer ir com a sua família, quer só curtir, então você não vai ter dor de cabeça, você já vai mais
tranquilo para isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre qualquer coisa que a gente está falando, ou sobre coisas que a gente não falou, que provavelmente deve ter alguma coisa que a gente não falou, deixa um comentário aí pra gente, a gente vai, assim que possível, te responder. A gente vai deixar uma playlist aqui para vocês acessarem e ver os passeios que a gente realizou lá nos Lençóis Maranhenses. Tamo junto, galera. Se inscreva aí no canal, dá essa moral pra gente. Muito obrigado por assistir. Espero que seu passeio seja excelente, porque vale super a pena. Obrigado e até a próxima! Bye!